Qual é o poder dessa devoção das 3 Ave-Marias contra o nosso principal inimigo? E nosso principal inimigo não é o demônio. Qual o efeito dessa devoção? É que nós conversaremos hoje. Eu também mostrarei como enviar suas intenções para um dos principais santuários de São Miguel no mundo, ali no norte da Itália, Sacra di San Michele. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e esses são nossos assuntos de hoje aqui no canal dos Santos Anjos. Veja o que Nossa Senhora disse a Santa Gertrudes: para qualquer alma que rezar fielmente as 3 Ave-Marias, como eu vou explicar daqui a pouco, eu aparecerei na hora da morte em um esplendor de beleza tão extraordinário que encherá a alma de consolo celestial. E veja o que diz Santo Afonso de Ligório: um devoto servo de Maria nunca perecerá. E nós veremos como essa devoção das 3 Ave-Marias ela é importantíssima para vencer o nosso principal inimigo. Qual que é o nosso principal inimigo? Lembrem, os 3 principais inimigos da nossa salvação: o demônio, o mundo e a carne. Dos 3, o mais perigoso não é o demônio, o mais perigoso não é o mundo, o mais perigoso somos nós mesmos, ou seja, as nossas más inclinações vindas do pecado original, que todos os homens têm, exceto Nossa Senhora, e das inclinações próprias dos pecados que eu cometi, que me inclinam a cometer pecados semelhantes. Agora, o principal, portanto, são as nossas más inclinações. Agora, qual que é, então, concluindo, o principal inimigo? É o pecado mortal. Senhores e senhoras, o nosso principal inimigo não é o demônio. Nós não devemos ter medo do demônio enquanto tal. Nós devemos ter medo de cair no pecado mortal. Por quê? Porque o pecado mortal ele é algo que, no fundo, nós decidimos fazer. A nossa vontade diz sim a uma tentação. Pode até ser uma tentação muito forte. Se eu rezo, eu posso vencer. Então, o pecado mortal é o nosso inimigo mortal, certo? E o nosso inimigo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 é o pecado mortal. E nós devemos qualquer coisa fazer para não cair no pecado mortal. Então, e essa devoção ela é conhecida como justamente nos livrando do pecado mortal, em especial que nós morramos em estado de graça, ou seja, não em estado de pecado mortal. E é uma aparição em 1270 a uma mística beneditina chamada Santa Matilde, que depois teve uma noviça, famosa Santa Gertrudes, né? É uma mística beneditina alemã. E ela estava justamente preocupada com a própria salvação eterna. Ela tinha muito medo de cair no pecado mortal e ela via que ela sozinha não conseguiria. Então ela começou a rezar pedindo a Nossa Senhora que a ajudasse na hora da morte. Veja que interessante. Essa aparição é mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois da aparição do Rosário. E veja como Nossa Senhora já estava preparando, chegou o momento da providência para uma expansão da devoção a Nossa Senhora por meio do Rosário e, neste caso aqui, por meio da devoção das 3 Ave-Marias. É uma das coisas que eu mais agradeço a Deus, a Nossa Senhora, é ter aprendido essa devoção muito cedo. E ela é justamente uma honra a Nossa Senhora, pedindo que ela nos livre do pecado mortal, em especial por ocasião da morte. Bom, então eu tenho aqui o texto do que Nossa Senhora disse para ela. Ela diz o seguinte: com certeza vou lhe ajudar, mas também quero que você reze 3 Ave-Marias especiais para mim todos os dias. O que são 3 Ave-Marias? Quanto tempo leva para rezar 3 Ave-Marias? Mas, com a intenção que eu vou dizer aqui, tem uma fórmula assim, pequena, especial para essa devoção específica. Então veja o que eu vou dizer, o que Nossa Senhora falou para ela e depois qual que é a fórmula para aplicar o que Nossa Senhora pediu. Bom, a primeira Ave Maria será em honra a Deus Pai, cuja onipotência elevou minha alma, de Nossa Senhora, tão acima de qualquer outra criatura, que depois de Deus eu tenho o maior poder no céu e na terra. É isso mesmo. Na hora de sua morte, falando para Santa Matilde, usarei essa capacidade para manter qualquer influência hostil longe de você. Veja, Nossa Senhora, ela tem o auge de humildade, mas ela sabe que recebeu esse poder. A humildade consiste na verdade, mas ela quer usar o poder para nos livrar do nosso inimigo, para nos livrar da tentação do demônio e nos dar graças especiais para não cairmos no pecado. A segunda Ave Maria será rezada em honra ao Filho de Deus, que me comunicou
a sua sabedoria inescrutável. Na hora de sua morte, encherei sua alma com a luz dessa sabedoria, para que toda a escuridão da ignorância e do erro seja dissipada. Porque é sabido que na hora da morte vem muitas dúvidas a respeito da fé. Então Nossa Senhora vai usar a sabedoria dela, se nós rezarmos essas Ave-Marias, para nos ajudar na hora da morte. A terceira Ave Maria será em honra a Deus Espírito Santo, que encheu minha alma com a doçura de seu amor, ternura e misericórdia. Em sua última hora, então, mudarei a amargura da morte em doçura e deleite divinos. Então, como aplicar essa devoção? Como aplicar essa devoção é o que eu vou dizer agora. Eu apenas queria não esquecer de dizer que os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos que ainda não colocaram, podem colocar no primeiro link já as suas intenções, que nós vamos levar ao Santuário de São Miguel, no norte da Itália, Sacra di San Michele, famosa, né? E você pode colocar já no primeiro link. Se você ainda não faz parte do grupo, conheça como fazer parte, quais os benefícios espirituais. Também no primeiro link, você rola um pouquinho a página para baixo, tem ali uma explicação. Não deixe de fazer logo. No início de março, nós já vamos levar todas as intenções, nós precisamos já ir acumulando agora. Bom, então, como rezar essas 3 Ave-Marias? De manhã ou à noite, ou para quem quiser, é o que eu faço, de manhã e à noite. Então, primeira coisa que fazer ao acordar, primeiríssima coisa, e a última coisa do dia serem as 3 Ave-Marias. Como? Minha mãe, livrai-me do pecado mortal pelo poder que vos concedeu o Padre Eterno. Ave Maria, cheia de graça, etc. Minha mãe, livrai-me do pecado mortal pela sabedoria que vos concedeu o Divino Filho. Ave Maria, cheia de graça, etc. Minha mãe, livrai-me do pecado mortal pelo amor que vos concedeu o Espírito Santo. Rezar então a Ave Maria. Então veja como Nossa Senhora, as promessas de Nossa Senhora, veja, se nós rezamos o terço todos os dias, de preferência o rosário, rezamos essas 3 Ave Marias, nós já temos aí um grande penhor de salvação, e se nós estivermos por acaso no caminho errado, né, um penhor de conversão. Então façamos isso de um jeito ou de outro. Se estivermos indo bem, façamos. Se estivermos indo mal, façamos. Nossa Senhora vai nos dar graças especialíssimas, e com essa devoção, isso atrai evidentemente uma ação ainda mais intensa dos Santos Anjos. Eu queria não deixar de dizer isso aqui. Eu sei que muitos já conhecem essa devoção, mas eu queria encorajar que não só conheçam, mas que ponham em prática todos os dias de suas vidas. E eu garanto que vocês aumentarão na santificação, aqueles que já estiverem indo no caminho certo, Nossa Senhora favorecerá a sua conversão para aqueles que não estiverem indo bem. Muito obrigado e nos vemos amanhã, se Deus quiser, para sexta-feira de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, coloque nos comentários aquilo que eu puder e que der tempo, a gente responde amanhã. Muito obrigado e até amanhã.